Pai, quero te agradecer por este momento especial, por esse projeto que nasceu no teu coração. Fala conosco, nos abençoa, abençoa quem está nos ouvindo, que venha ser testemunhado e ministrado pelo teu filho neste dia, venha transformar corações. Muito obrigado. Amigos, estou muito feliz hoje. Estamos recebendo aqui o nosso amigo pastor militar, aqui da igreja Lírio dos Vales, aonde eu congrego, aonde ele também é o nosso pastor. Você vai conhecer ele agora. E fique atento, fique conosco até o fim do programa, porque eu creio que o testemunho desse homem vai te impactar, o testemunho desse homem vai edificar a tua casa, a tua vida, tá bom? Eu quero te convidar a, no final desse programa, você compartilhar essa mensagem para amigos que precisam ouvir o que vai ser dito aqui neste dia, tá bom? Eu estou aqui com o pastor Celso, meu amigo, e pastor, o senhor pode ficar à vontade para que as pessoas te conheçam. E uma pergunta logo de cara. Queria saber um pouquinho sobre sua infância. Como é que foi a sua infância? Fique à vontade para o nosso Boa público. noite aos irmãos que nos ouvem, né? Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, né? Eu sou pastor desta casa, né? Coopero com esta obra. Fui levantado aqui neste lugar para o ministério pastoral e eu louvo a Deus por tudo que tem sido feito nesta casa e nesta obra, né? A pergunta, Sobre sua infância. Como minha é que foi sua infância, infância? Seus né? pais? Minha infância foi uma infância bastante difícil, né? Minha família é uma família bastante humilde, né? Eu tive a ausência de meu pai na minha criação e minha mãe também não foi muito presente, né? Fui criado por minha avó e diante de tantas dificuldades eu sempre percebia o amor e o carinho que ela tinha, todo o esforço para me educar, para me conduzir por caminhos corretos, né? A gente passou muitas lutas, né? Muitos momentos difíceis, né? Mas a gente, depois que amadurece um pouco, a gente passa a compreender o quanto a gente vê o amor ali naquelas atitudes, naquele comportamento. Com tanta dificuldade, mas a gente viu o amor, o zelo, o cuidado, né, para que a gente pudesse crescer e ser algo na vida, ser alguém na vida. Né? E com tudo isso eu louvo a Deus. Né? A gente jovenzinho, a gente até nem compreende, questiona, porque tem ausência disso, tem ausência daquilo. Né? A gente vê muitos jovens na nossa época adquirir algumas coisas, né? Roupas, sapatos, Sim. e a gente não vê na mesma proporção chegar para a gente, até uma certa dificuldade maior. Mas quando a gente vai amadurecer de verdade, a gente vai ver que com toda dificuldade, mesmo tendo todas essas restrições, a gente percebia o amor. Faltou alimento, pastor, uma vez? Às vezes faltava o alimento. Ou, quando não faltava o alimento, não tinha o alimento, poderia-se dizer assim, adequado para se comer. Mas sempre tinha algo para Sempre se tinha comer. algo. Sempre tinha. Regrado. É grato. É difícil. E o senhor falou algo aí que me lembrou a minha infância também. Você vê o amigo do lado comprando uma roupa, tendo uma roupa, um sapato, algo que você gostaria e você não ter. E você sente aquela falta. Mas hoje a gente entende que foi o melhor que, no caso, a sua avó, né, pôde lhe dar naquele Foi. momento. Foi o melhor que ela podia É. dar. A gente via todo o esforço, né? Quantas pessoas Mas dentro de uma casa, pastor? eu morava juntamente com minhas tias, né? Eu fui criado por vó, então eu morava com minhas tias. Era mais ou menos umas 8 pessoas na casa, né? E aí, mas a gente via o carinho, o amor, a dedicação. E isso me fez ter um apego muito grande, né? Na verdade, eu tinha até a minha avó como minha mãe, Compreendo. né?
Ela era como a minha mãe. Apesar de respeitar a minha mãe, mas eu tinha ela como minha mãe. Que bom. Eu apresentei o senhor como pastor militar. Eu queria saber, esse sonho de ser militar é desde criança? O senhor foi que lhe motivou a entrar na carreira militar? A gente jovem, né? Vindo de uma infância difícil, com bastante restrições, é uma oportunidade que surge na vida do jovem, né? Seguir a carreira militar. E eu tinha esse desejo também de seguir a carreira militar. E foi por desejo ou por necessidade? Também por necessidade. Também por necessidade. As dificuldades eram grandes, mas a gente tem essa vontade, né? A época, muitos jovens tinham esse desejo de servir militar. as Forças Armadas, né? Passar por aquele processo. E comigo também não foi diferente, né? Eu, à época, me alistei no Exército e eu fiquei em excesso de contingente. E aí surgiu a inscrição para fazer parte do Fuzileiro Naval. E eu fiz a inscrição. Era um concurso. À época eram 45 vagas, né? E eu fiz aquele concurso e passei, consegui passar. E ali eu iniciei a minha carreira militar no Fuzileiro Naval. E foi experiências, eu tive muitas experiências marcantes naquele lugar. Eu quero ouvir se o senhor se lembrar, uma experiência assim mais marcante que teve aí no Fuzileiro Naval, como fuzileiro naval. Eu tive experiência, eu lembro assim, na época quando eu entrei, eu logo no começo, nos primeiros dias que eu entrei, eu passando pelos processos, né, de treinamento, aquela pressão toda, aquele momento todo de pressão, de guerra, de deixar a pessoa bastante, né, preparada para o momento. E no primeiro ou no segundo dia, eu acredito que foi assim, no primeiro ou no segundo dia, e sempre tinha um alarme que tocava às 5 horas da manhã. O alarme tocava às 5 horas da manhã e eu dormia, havia um beliche na época, eram 3 beliches, eram 3 camas, eu dormia na última cama. E o alarme tocou, quando eu tomei um susto, eu caí do beliche e caí em cima do companheiro. Né? E ali a gente já correu para frente dos armários, já tinha que arrumar a cama correndo, já tinha que fazer a barba correndo. Era 45 homens com 5 espelhos, era uma guerra, uma luta para você se safar, resolver seus problemas e estar em forma na hora certa. E eu parei um momento na frente do meu armário e eu analisei, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí me veio aquele pensamento assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aí veio a reflexão no mesmo instante, quantas pessoas queriam estar aqui? Quantas pessoas lutaram para estar aqui? E eu consegui conquistar essa vaga. Eu tive o apoio, eu tive a ajuda da minha família. E aquele inicial momento de pensar em desistir foi eliminado naquele exato momento, quando eu refleti a oportunidade que me foi dada, porque muitas pessoas queriam estar ali. Com certeza. E eu conquistei aquela vaga. E isso é algo de curiosidade minha, tá? Não sei se quem está ouvindo tem essa mesma curiosidade. É verdade sobre aqueles, eu vou falar boatos. Fez uma coisa errada, vai lavar banheiro, vai ficar de castigo, é assim mesmo? É assim mesmo. Fica na chuva molhado. Quando a gente falhava, a gente tinha nossas penalizações, né? A gente tinha nossas regras a cumprir durante o dia e a gente tinha que cumprir à risca. O militarismo, ele não aceita 99 e não está interessado em 101. No militarismo tem que fazer os 100%. 100%. 100%. Porque menos você é penalizado. Porque é uma cobrança, uma exigência. E principalmente no período de recrutamento que a gente passava, a gente tinha que ter esse ensinamento para que na caminhada da vida a gente pudesse desenvolver, ensinar a outros, passar, né? Não como uma coisa de você se expor, né?
a ter que alcançar aquela meta, não. Era uma meta que eles tentavam passar para você, para que você fosse uma pessoa de excelência na vida, de conquistasse, de não ter barreiras no seu crescimento. Então, fazia parte aquela exigência, aquela cobrança, para que você pudesse se enquadrar naquelas regras. Então, muita disciplina e muitos valores que o senhor aprendeu naquela época, o senhor ainda traz até hoje? Trago. Na verdade, eu me tornei uma pessoa madura nas Forças Armadas. Foi aquele processo que me fez transformar e me amadurecer. Porque antes de eu entrar nas Forças Armadas, eu ainda era muito meio ameninado, muito jovem, a cabeça muito ainda sem foco. E aquele momento ali de dureza, de disciplina, me enquadrou na vida e me fez amadurecer e ver os valores e as responsabilidades da vida. Entendi. E me diz uma coisa, pastor, quando o senhor conheceu ou lhe despertou a vontade de ser, eu não vou falar ser pastor, porque ninguém de uma hora para outra diz assim, não, vou ser pastor. Mas como foi que o senhor conheceu a Cristo? Foi lá nas Forças Armadas? O senhor não era cristão, era de outra religião? Quem te apresentou ao Senhor? Me conta um pouquinho dessa história. Eu era católico à época, né? Até mesmo uma questão tradicional. Minha avó era católica e a gente ia para a igreja. À época, todo aquele procedimento, né, de batismo, primeira comunhão, a gente participou. Mas a minha conversão, ela aconteceu dentro de outra corporação. Outra corporação. Outra corporação. Eu fui fuzileiro naval. Sim. E posteriormente, depois de um processo, passaram-se anos, eu fiz o concurso da Polícia Militar e entrei na Polícia Militar. Foi nessa instituição que eu vinha conhecer Cristo de verdade e me converter. Então lá o senhor era católico. Veio para a corporação militar. Sim. E na corporação militar o senhor conheceu a Cristo. Foi na Polícia Militar que eu vim conhecer a Cristo. Olha, eu achava, não falando da Polícia Militar, mas eu achava assim um lugar difícil de se encontrar a Cristo, porque a gente vê, né? A gente escuta muita coisa. Não estou aqui para falar nada. Deus abençoe a Polícia Militar, glória a Deus pelos policiais militares. Mas fiquei surpreso em o senhor me dizer que conheceu dentro da Polícia Militar ao Senhor. Me conta novamente aí, como é que foi essa experiência aí? Como é que é ser um militar, um policial militar agora, né? Vou refazer a pergunta. E cristão? Os desafios espirituais que o senhor encontra ali. Me conta como... A minha experiência com Cristo isso dentro da corporação, ela surgiu à época, já tem há mais ou menos 19 anos. 19 anos. Trabalhava em um grupo ali dentro do quartel dos aflitos. E no grupo que eu trabalhava, tinha alguns irmãos, colegas meus, policiais, que já eram cristãos. E ali eles me evangelizavam, falavam do amor de Jesus, eu participava do momento ali da palavra, das orações. Mas até então ainda não tinha me decidido, né? Apenas ouvia, participava, porque eu gostava. Eu sempre fui uma pessoa temente a Deus. Quando a pessoa vinha me falar de Jesus, eu sempre ouvia, dava atenção. Mas até então ainda não tinha vivido essa experiência com Cristo. Certa feita eu fui transferido do local onde eu estava para o quartel do choque. Né? À época, quando eu entrei na corporação, eu entrei na Polícia Militar do Choque, no batalhão de choque. Né? E lá, quando eu fui transferido novamente para lá, porque a gente era designado para alguns locais para prestar serviço, e aí eu fui relocado novamente para a unidade de origem. E lá foi que eu vim a me converter, eu tive um processo, né, com um dos meus comandantes, né, e eu passei um período onde eu fiquei restrito da minha liberdade por 29 dias. O senhor ficou preso 29 dias? Fiquei preso 29 dias. Me conta isso aí, viu? Eu fazia parte da guarda
né? Fazia parte da guarda do quartel. E lá tinha uma igreja dentro do presídio. O presídio era de militares, de policiais. O presídio. E lá tinha um pastor dentro daquele presídio e tinha muitos cristãos. E eu ficava impressionado quando as pessoas chegavam para vir para aquele culto. O culto começava às 9 horas da manhã. E as pessoas chegavam na porta do quartel 4 horas da manhã. Às vezes eu estava tirando o plantão de serviço nesse horário e eu ficava assim, eu disse, essas pessoas estão fazendo o que aqui? Uma hora dessa. E aí, essas pessoas iam aquele horário para conseguir uma vaga, para entrar e participar daquele culto, ainda esperando, criando uma expectativa de que algum daqueles presos que estivessem lá não recebesse a visita para elas entrarem na visita daquele preso e poder participar do culto. E eu, muitas das vezes, criticava muito aquele pastor. Olha que coisa, né? Hoje eu sou um pastor. E eu criticava aquele pastor, falava mal daquele pastor que estava lá. Mas não sabia os projetos de Deus para a minha vida. Sim, sim. Não sabia os projetos de Deus. E Deus criou essa situação, eu posso trazer essa realidade espiritual, Deus criou essa situação para eu ter um desentendimento com meu comandante e fui penalizado no crime de insubordinação. Eu fui preso por insubordinação. Fiquei preso 29 dias. Junto com os crentes. Junto com os crentes e com o pastor. E com os outros também. E com o pastor e com os outros também. Não tinham só crentes. Não tinham só crentes. Ah, é. Tinham crentes e tinham descrentes lá dentro. Mas todo mundo militar. Todo mundo militar. Todo mundo era militar que estava lá preso. Né? É engraçado que eu cheguei de manhã. Né? Eu saí de casa, cheguei de manhã para trabalhar, cheguei para tomar conta dos presos. Olha que coisa. Eu cheguei para tomar conta dos presos e de noite eu já estava preso. Né? E quando eu fui preso, né? Eu passei a noite no presídio e no dia seguinte eu não entendi, a ficha não caiu. Comecei, o que eu estou fazendo aqui? Eu saí para trabalhar, para tomar conta dos presos, eu já estou preso. Aí veio a realidade dos fatos, né? E ali começou o processo de Jesus trabalhar na minha vida. Foi naquele local que Jesus proporcionou o meu encontro com Ele. Olha que coisa linda. Como Deus faz, né? Agora eu estou curioso, deixa eu perguntar uma outra coisa. Por ser militar, eu estou imaginando aqui, tá? Ser militar, todo mundo se conhece. Quando alguém ia preso, não era festa não, pastor? Aí você vai me dizer assim, mas tirou minha liberdade e eu ainda estou alegre? Aí eu estou pensando aqui, um monte de amigos, todo mundo preso. Será que é bom? Será que é ruim? Você sabendo que vai ficar alguns dias lá? Existe abertura para dizer assim, não, eu ainda fui feliz lá, foi legal lá, ainda existe... Eu posso dizer, por experiência, que um dos momentos mais felizes da minha vida foi atrás das grades. Mas porque o senhor encontrou a Cristo? Porque eu encontrei a Cristo. Porque muitas vezes a gente está cá fora nesse mundo e às vezes a gente é moldado pelo padrão do mundo. O mundo estabelece o que é necessário para você ser feliz. E a gente luta por isso. A gente se esforça por isso. A gente tenta ter uma casa, tenta ter um bem, tenta conquistar, tenta isso. Mas certo dia eu estava em minha casa, no sofá da minha casa, sentado. Me bateu um vazio. E vi um questionamento dentro de mim. Por que eu não sou feliz? Eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, minha esposa está aqui, está tudo bem, minha despensa está cheia, eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu tenho tudo aqui, mas havia um vazio dentro de mim. E naquele lugar, atrás das grades, em um momento constrangedor, minha família passou muito constrangimento com isso. Minha esposa passou muito constrangimento com esse momento.
Meus filhos questionavam até minha esposa: cadê meu pai? Olha, Porque eu era o cabeça da casa. Sempre que resolvia as coisas era eu. ele sabia que o senhor estava preso? Não Não, sabiam, né? porque minha esposa tentou privar ele desse momento, até mesmo para evitar comentários na vizinhança de alegar que o meu momento de prisão foi algum tipo de um crime que Entendo, poderia denegrir a minha imagem. entendo. Então, ela preservou, né? Foi Mas sábia. não teve como segurar, porque foram muitos dias, foram quase 30 dias. E eu também não sabia o período que eu ia ficar lá, né? Mas ali, naquele local, eu preso, eu não ia até a igreja. Havia uma igreja dentro do presídio, havia um pastor, havia o corpo ministerial, Compreendo. policiais que estavam presos, que Jesus resgatou dentro daquele lugar, que fez a obra, estavam lá fazendo a obra do Senhor. E ali eu não ia para a igreja, mas a igreja vinha até a mim, porque a igreja era em um pavilhão e eu estava preso em outro pavilhão. Mas eles tinham acesso, era acesso livre de um pavilhão para o outro, só se fechava na noite, quando ia dormir, o responsável pelo presídio fechava, Entendi. entendeu? Então aí eu ficava em um pavilhão, mas a igreja nunca se omitiu, a igreja vinha até a mim falar do amor de Deus. Então, mesmo se o senhor não quisesse ouvir a palavra, não tinha jeito. Eles Bom, vinham fazer o papel deles, eles cumpriam, naquele local, eles cumpriam o ID do Senhor Jesus. então, como é importante fazermos o ID de Jesus, né? Sim, Salvou, o Senhor resgatou sua vida e, como o senhor bem falou, resgatou a vida de muitos amigos, né? Que já se encontravam lá presos. sim, muitos Então, foram alcançados, né? Às vezes a gente olha para um ambiente daquele e a gente, humanamente falando, a gente até condena, discrimina, né? A gente analisa como um lugar onde aquela pessoa que está ali está pagando. Mas muitas das vezes, muitas pessoas foram levadas ali pelo próprio Deus para alcançar. Eu me creio, vejo nesse caso. Eu me vejo nesse caso que eu passei 29 dias e certo dia o pastor pregando no ambiente que a gente se reunia, ele usou o texto de João 13:7, que está escrito assim: Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas vai entender depois. E ele repetiu a frase, ele disse: Pedro, o que eu faço agora? Você não entende, mas vai entender depois. E ele repetiu pela terceira vez: Pedro, o que eu faço agora? Você não entende, mas vai entender depois. Isso ficou marcado até hoje, ficou marcado essa frase, esse texto bíblico, foi algo que confirmou que foi Jesus que me levou ali. amém. Jesus que me permitiu passar pelo aquele processo dentro da instituição, para me alcançar na própria instituição, para eu ser instrumento dentro da própria instituição e testemunhar do seu amor na própria instituição. Que bênção. Eu te peço até desculpa, pastor, porque quando o senhor falou que as pessoas que estavam lá eram militares, e quando a gente vê algum, algum preso, eu já vi entrevistas de preso, dizendo, não, vou ali passar uma férias, meus amigos estão todos lá, vou jogar bola, dominó, comida. Eu sei que é uma forma de sarcasmo, né? Mas quando o senhor falou assim, eu levei 29 dias, eu disse, pastor, será que lá o senhor não foi feliz, não? Encontrando os amigos lá, batendo um papinho, passando o dia todo. Mas com o senhor falando agora de constrangimento, me caiu a ficha. Então, assim, só o senhor sabe o que o senhor passou lá. Então, a pergunta que eu fiz aqui, eu não vou cortar, mas a pergunta que eu fiz foi uma pergunta que não deveria ser feita, sabe? Só o senhor sabe o que o senhor passou. Foi, Então, foi, não quis trazer momentos em que o senhor foi feliz lá. Me perdoe. não, foi um período muito constrangedor, né? Minha esposa até ficava assim preocupada porque ela entendia até que na mente dela que eu ia ser demitido da corporação, né? E à época eu acionei até um advogado para me defender. E no 28º dia ele me ligou, né? E o diálogo dele para mim foi assim: Celso, nesses casos é difícil de o juiz soltar. Olha,
e eu já tinha me convertido. Eu já tinha levantado minha mão para Jesus lá, naquele local. E deixa eu contar essa parte. Conte. Os dias irão passando e muitos colegas levantando a mão para Jesus. Eu disse, outro dia, outro levantou a mão para Jesus. E eu resistindo. Né? Certo dia eu questionei, Jesus, olha, esses crentes estão dizendo que o Senhor fala com eles. Esses crentes estão dizendo que o Senhor toca neles. Se isso é verdade, eu quero ouvir a sua voz e quero que o Senhor toque em mim. E passaram-se os dias e eu ergui a minha mão, porque eu não estava resistindo, Jesus. Todos os cultos que acontecia, eu não conseguia me controlar. Eu chorava igual uma criança, tentando controlar aquele choro e não conseguia. Eu ficava até constrangido diante da galera que estava ali comigo, né? Presos, os policiais. E eu, o que é que está acontecendo? E eu não estava compreendendo o que estava acontecendo, mas era Jesus me tocando. Eu pedi e ele estava fazendo. E certo dia eu ergui a minha mão. Que lindo. E aceitei ele naquele lugar. E aconteceu esse fato posterior que o advogado disse, você não vai sair. E o pastor disse assim, olha, essa noite vai ter uma vigília aqui. Você quer participar? Eu quero. E participei daquela vigília. E foi uma bênção. E no dia seguinte, era culto. Começava às 9 da manhã. A vigília foi na cela da igreja. A cela era uma igreja. Os presos que estavam dentro daquela cela eram tudo crente. Que bênção. Aí eu fui para a cela da igreja, eu saí da minha cela, o carcereiro permitiu que eu saísse para participar da vigília, eu participei. De manhã, eles abriram as celas, eu voltei para a minha cela, tomei meu banho, me ajeitei, que eu ia participar do culto. Quando eu estava lá no culto, tá alguém me chamando na portaria. Celso, estão me chamando aí na portaria. Aí quando eu me aproximei da portaria, o colega que era responsável pelo presídio disse, Celso, chegou a sua soltura aqui. Eu disse, glória a Deus. O homem disse que eu não ia sair, mas Jesus me liberou, Amém. me soltou. Ali o Senhor já viu o agir de Deus. Cumpriu-se o propósito de Deus ali. Né? Às vezes tem circunstância que o ser humano passa e não entende. Eu passei a minha circunstância naquele local. Jesus precisou de 29 dias para fazer a obra na minha vida. E completou a obra, e pela bondade dele, eu tenho 19 anos na fé. E Amém. graças a Deus, eu nunca me afastei. Graças a Deus. Glória a Deus. Quanto tempo de pastor? E pastor, eu tenho Imaginava? 4 anos. 4 anos, né? Imaginava que o senhor tinha um chamado pastoreio? Nunca me passou pela cabeça. Mas o senhor é uma bênção como pastor. Não é porque eu estou aqui diante das câmeras, não. Também estou aqui diante de Deus, em cima de um altar. O senhor é uma bênção, uma referência como um homem de Deus para mim. Amém. Acredite. Amém. Me fala uma coisa, pastor. Sua transição. Aliás, antes de falar sobre isso, me conta algum caso, como ser policial militar, porque eu acho que o senhor deve ter passado por isso. Porque quando o senhor saiu da prisão, continuou exercendo eu fui transferido para outra unidade. Outra unidade. Vim trabalhar no Pelourinho. Me conta uma coisa, o policial ele anda armado, Sim. Né? Tem a questão da arma, tem a questão de trocar um tiro com um bandido, Sim, tem a questão de tirar uma vida. Me conta, como é isso aí? Você já tirou vida de alguém, já trocou tiros com alguém, Isso antes de ser cristão poderia ser normal, o senhor vai responder. Mas depois de ser cristão, como participar de ações policiais dessa natureza? Não sei também se o senhor já participou de ações como essa. Então eu quero ouvir do senhor. Já participei de diversas ações, mas a bondade de Deus me alcançou, meu irmão. Deus me livrou de diversas situações de trocas de tiro, de situações extremas. Já participei de diversos momentos, né? Situações de prender alguns elementos, né? Na época. E situações extremas também, né? Já passei de muitas. Mas tudo dentro de um equilíbrio,
tudo agindo dentro de um equilíbrio, colocando em xeque, muitas das vezes, a fé. Né? Na nossa caminhada, quando a gente se converte, a gente sabe que a gente tem que ter esse equilíbrio. A Bíblia vai dizer que quem resiste à autoridade, ele traz sobre si condenação. Muitos moradores na época e comerciantes e vendedores ambulantes que trabalhavam naquela região que eu trabalhei muitos anos ali na Praça da Piedade, e muitos ambulantes, moradores de rua, até outras pessoas que gostavam de mim, me questionavam como é que é ser policial e ser crente. É porque assim, olha, eu entendo perfeitamente, porque eu não, eu volto a lhe dizer, jamais eu não estou aqui para falar da corporação, mas eu vejo às vezes a ação do policial, às vezes violenta, né? Muitas vezes eu acho necessário mesmo, mas como é que você vai ser violento, né? Tem muita gente com palavras torpes contra contra o bandido, não vou falar seu irmão, contra o bandido, né? Alguns talvez agridem, eu não sei, contra o marginal, né? Outros agridem, esse marginal troca o tiro, né? Então, como ser cristão e estar no meio de pessoas que praticam isso? Porque eu imagino que você é meio que forçado também, de uma certa forma. Então, por isso a pergunta do pessoal, rapaz, como é que você vai virar crente e é policial? Não está combinando, não. Uma coisa a gente tem que entender, a gente tem que orar muito. É A gente difícil aí, viu? tem que ter um posicionamento de fé, né? Você não vai deixar de exercer sua missão. Sim. Seu papel ele tem que ser exercido. E muitas das vezes você pode estar exposto a tirar a vida de alguém. Né? Esse nunca é o meu desejo, nunca foi o meu desejo. Mas entre a minha vida, naquele momento profissional, e a vida do marginal, com certeza eu ia apertar o gatilho para defender a minha vida e a vida de terceiros. E essa era o amparo que eu tinha. Quem resiste à autoridade, ele traz sobre si condenação. Mas eu sempre orava a Deus para que Deus me livrasse desses momentos. E graças a Deus, eu nunca tirei a vida de ninguém. Nunca. Nunca, graças a Deus. E antes de ser policial, eu era bastante rígido, duro, antes de ser cristão. Mas mesmo como cristão, tem momentos que você tem que exercer autoridade. Porque senão você perde o controle da situação. Em muitos momentos, quando a gente pegava o meliante, né, o marginal, não sei a maneira com que queira colocar, muitas das vezes eu parava diante dele e dizia, como que é que você quer que eu lhe trate? É no amor ou é na dor? Você que vai dizer. E às vezes eu deixava a opção do marginal dizer, você quer que eu lhe conduza como? Se você quiser na agressividade, eu tenho agressividade para você. Mas se você quiser ir na boa, a gente vai na boa. Mas eu vou lhe levar. Você vai ter que ser conduzido. Eu sempre exercia meu papel tranquilamente. Quantas vezes eu já aprendi marginal, levava para a delegacia, evangelizava eles. Jesus lhe ama. Vai tomar o flagrante, mas uma coisa eu tenho para dizer. Jesus tem um plano na sua vida. Abra seu coração, rapaz. Que lindo, viu, pastor? Abra seu coração. Jesus lhe ama. E aquele homem que eu evangelizei, ele não foi preso, porque a vítima estava embriagada e não tinha como testemunhar. Passaram-se dias, aquele homem veio me procurar no dia do meu serviço e disse, meu irmão, me leve para o centro de recuperação. Ele veio me procurar, e eu de serviço fardado, ele veio me procurar e disse, eu quero ir para o centro de recuperação, você pode me levar? Eu disse, posso lhe ajudar, sim. Agora, você quer ir para o centro de recuperação para quê mesmo? Me diga aí para que você quer ir para o centro de recuperação. Quer se esconder ou quer ser liberto e transformado? Você que vai dizer. Então, Deus me deu sabedoria no lidar com situações. Te usou lá na rua. Perfeito. Muitas pessoas naquela região até me procuravam e me questionavam. Por que você é diferente dos seus colegas? Olha aí. Havia uma observação.
E a Bíblia vai dizer que nós somos cercados de tão grandes nuvens De de testemunhas. Então havia uma observação por parte das pessoas que estavam ao redor. Eu dizia, eu não tenho nada de diferente deles. A única coisa diferente na minha vida é Jesus. Porque sem Jesus, eu sou o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, né? Eu tive muitas situações ali. E Deus me abençoou, Deus me capacitou. Ali eu tive muitas experiências que eu cresci espiritualmente. Trabalhando na rua, enfrentando situações diariamente, né? Teve um fato uma vez que teve uma jovem que foi presa roubando roupa na C&A, ali na Avenida 7. Queria ouvir essas histórias. Ela chegou no módulo policial, nesse dia eu estava no plantão no módulo policial. E o segurança da loja trouxe ela até a mim, trouxe as peças de roupa e apresentou e disse, pronto, a roupa da loja está aqui? Tá. Está resolvido? Da loja? Tá. Pronto. Então, a situação da loja está sanada? Tá. Pronto. Deixa ela aqui comigo. Eu vou dar o que ela merece. Ela regalou os olhão assim, me olhou, ficou meio assustada. Eu disse, foi que aconteceu? Foi que houve? Comecei a questioná-la, né? E ela foi gradativamente se abrindo, falando, né? E quando ela se viu ali bem numa aflição, eu disse, eu tenho algo para lhe dizer. Jesus lhe ama, tem um plano na sua vida e quer lhe salvar. Abra seu coração para Jesus. Olha que situação você se encontra agora. Será que esse é o projeto que você tem para a sua vida? Viver uma vida dessa miserável? Será que a gente com Cristo não é muito melhor? E ali aquela mulher começou a se derramar, a chorar. Ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E eu disse, Jesus lhe ama. Você veio aqui hoje para ouvir isso, que ele lhe ama. E ele colocou um policial que poderia agora lhe prender, lhe conduzir para a delegacia, solicitar uma viatura para você ser flagranteado na delegacia. Mas ele quer lhe dar uma oportunidade. Abra seu coração, que Jesus lhe ama. Ganhou muitas vidas assim, pastor? Ganhei muitas vidas ali. Que bênção. Muitas vidas assim. E me conta alguma coisa sobre... O senhor já pegou algum meliante, como o senhor usou o termo, que o senhor vê que realmente ali ele está endemoniado, que ele não está sozinho, e o senhor teve que usar a sua autoridade agora espiritual? Já. Certa feita E os colegas? E seus colegas? Mas os colegas sabiam que eu era cristão. Ninguém... Eu evangelizava todo mundo. Evangelizava todo mundo. Todo mundo. Porque eles talvez não tivessem o discernimento. Tinha pessoas que não queriam trabalhar comigo porque eu era cristão. Tinha colegas meus que não queriam trabalhar comigo porque eu era cristão. Entendo. Às vezes o assunto era só pornografia. E eu só Jesus. Eu disse, rapaz, Jesus lhe ama. E ele não suportava e não pedia para sair. Não, eu não quero trabalhar mais com esse cara, não. Eu quero trabalhar com outro. E certa feita, eu estava no plantão ali. E ali tem uma igreja, Igreja São Pedro, na Praça da Piedade, e tem a Igreja da Piedade. A Igreja São Pedro e a Igreja da Piedade. E o cara endemoniou dentro da igreja, na secretaria, e a missa estava acontecendo. A missa estava acontecendo, o padre estava realizando a missa, e a freira, que era a secretária, mandou chamar a gente para tirar o cara de lá de dentro. E o cara estava lá xingando a freira toda e estava endemoniado. Aí eu entrei com um colega, e a freira apontou o cara, e eu sentei do lado dele e disse, e aí, rapaz, o que é que está acontecendo? E eu percebi, né, o comportamento dele que não era normal. E ali foi uma experiência para mim espiritual, né, muito grande, porque às vezes a gente fala de repreender demônio com a voz audível, né? A gente expressa. Só que ali eu fiz uma oração em espírito. Eu disse, Senhor, repreende esse bicho aqui, esse demônio que está atuando na vida desse homem aqui.
desfaz aqui essa ação maligna aqui, em espírito, porque eu não podia falar alto, porque a missa estava acontecendo. Compreendo. Para não entrar em um questionamento com o padre, né? E aí eu orei em espírito, a coisa ruim saiu. Eu disse, vamos sair da igreja? Ele disse, vamos. Levantei, peguei ele do lado, abracei ele e saí com ele abraçado. E aí a freira também não entendeu nada, que estava na secretaria. A freira disse, aí perguntou ao meu colega, né? Ele é crente? Aí meu colega disse, ele é crente. Olha aí que benção. Aí ficou aquele no ar, né? Aí chegou, levei ele, mandei ele embora. Outra feita, eu estava no mesmo local. Eu tive muitas experiências ali. Eu estava no mesmo local. O senhor cresceu muito espiritualmente Muito. naquele lugar, né? O cidadão manifestou e começou a entrar na frente dos carros e arrancar as placas dos carros. E o colega que também, nesse dia que estava trabalhando comigo, também era cristão, né? E aí eu olhei para ele e disse assim, já sabe quem está ali, meu irmão? Ele disse, já sei, pronto. Então a gente vai tirar ele do meio da rua e depois a gente vai fazer o processo que convém fazer. E foi uma das maiores experiências que eu tive com Jesus. Foi essa. A gente se aproximou dele. Quando a gente se aproximou dele, o bicho que estava nele disse, eu não quero vocês aqui. Aí eu olhei para um colega e disse assim, tá vendo? Pronto, a gente vai tirar ele do meio da rua. Você pega em um braço, eu pego no outro, a gente remove ele do meio da rua, coloca ele no passeio e aí a gente vai usar os procedimentos. Ele certo. Aí a gente tirou aquele homem do meio da rua. E quando chegou do outro lado, que a gente colocou ele no passeio, que a gente começou a fazer o procedimento, alguém veio aqui na minha direção. Eu não vi, era um homem. Veio na minha direção. Eu estava olhando para o homem que estava aqui na minha frente. Meu colega estava do lado. Eu estava olhando para o homem. E alguém veio na minha direção, um homem. Se inclinou e falou no meu ouvido, sopre, repreenda e sopre no ouvido dele. E passou. E eu virei o rosto para ver quem passou. E não vi mais ninguém. Aquilo ali foi uma experiência sobrenatural, né? Veio a pessoa, falou comigo. E quando eu virei a cabeça para ver quem falava comigo, eu não enxerguei mais a pessoa. E aí eu repreendi e soprei no ouvido. Obedeceu o comando. Obedeci o comando. A pessoa, ele aí apagou. O bicho saiu e ele apagou. Aí eu chamei a mulher dele, que se encontrava na região, e disse, vem cá, olha, veja aqui. Você dá uma água a ele, daqui a pouco ele vai se levantar, está tudo certo aqui. Aí voltei. Aquilo ali foi uma experiência que ficou marcante para mim, né? Eu creio assim, né? Que foi um anjo, ou foi o próprio Senhor que veio me dar uma orientação ou me dar uma instrução naquele momento. E quando se expulsa um demônio, é um ambiente muito propício para se fazer logo o apelo. Sim, como foi ensinado aqui nos cultos aqui essa semana. É um ambiente muito propício porque a casa naquele momento está vazia e o Senhor que precisa habitar. E se eu salvo engano, foi o Senhor mesmo que falou isso. Sim. Mas ele se encontrava muito assim apagado ainda, estava meio que toda vez que ele manifestava, porque ele se embriagava. O ponto de contato do acesso do bicho era a cachaça. Quando ele bebia, ele se manifestava. Meu Deus. E me diz, pastor, sobre o seu agora pastoreio. Como foi? O senhor, quando o senhor exercia a sua função de militar, o senhor foi consagrado a pastor? Ou já tinha saído da corporação? Não, eu ainda estava nativa ainda. Estava trabalhando. Já estava na conclusão da minha caminhada profissional, né? Encaminhando para minha reserva, né? Já estava nesse processo também de graduação, e aí foi que veio também essa consagração pastoral, né? Esse chamado pastoral. Então a transição do militarismo para ser pastor agora de igreja foi tranquilo? Foi tranquilo, porque já
no findando a minha carreira profissional e vindo para a vida pastoral. A caminhada cristã aconteceu, eu estava lá caminhando, eu já tinha sido consagrado a presbítero, eu era de outra igreja, já fazia o papel lá de liderança e tudo. Mas a vida pastoral, ela já foi no findando a minha carreira profissional e iniciando a minha carreira pastoral. Aí foi que Jesus me chamou para essa responsabilidade, né? E aí a gente aí está nessa pegada aí caminhando. Amém. Muito costume ainda, pastor, muitos valores que de lá do militarismo que o senhor ainda exerce hoje, lhe formou um pastor melhor? Sim, muitos valores, né? A carreira militar, ela traz um ensino muito grande para a gente, né? Questão de doutrina, questão de disciplina, a questão de respeito. As autoridades, né? A questão de cumprimento de horário. Tudo isso a gente aprende, né? Porque tudo era regra, tudo isso era ensinado. Certa feita eu fiquei impedido de voltar para casa quando eu era do fuzileiro, porque eu me atrasei 1 minuto. Eu cheguei 1 minuto em forma. Era para sair em forma às 7 horas da manhã. Era o horário limite. Eu cheguei 7h01. Naquele dia eu não podia ir para casa porque eu cheguei atrasado. 1 minuto. É mole. Naquele dia eu não fui para casa. Eu imagino. E isso vai nos trazendo ensinamento. Sim. A gente vai nos doutrinando, e a gente compreende que isso é positivo. Porque você honra os horários, você honra as pessoas, você honra os compromissos, né? Isso é muito bom. Lidar com as autoridades mesmo quando não concorda com elas, né? Lidar com o senhor cristão tendo que ouvir ordens e seguir ordens de pessoas que não estavam na sua mesma fé, digamos assim. Como lidar com isso sem atingir a Deus, sem atingir a sua palavra, porque naquele momento que o senhor se converteu, que era um cristão, o senhor agora poderia ir de encontro à palavra. Então, como lidar com isso? Até que nível o senhor respeitaria uma autoridade sem ferir a palavra? Aí a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente sabe que essa questão de autoridade, a gente tem que ter todo respeito e ser bastante vigilante nesse critério. Agora, quando ela vai para ferir aquilo que é a palavra de Deus e o próprio Deus, a gente tem que refrear, a gente tem que analisar. Já aconteceu fatos comigo, eu já até, certa feita, eu testemunhei aqui, que aquilo ali feriu, né? Eu não quero entrar em detalhes para evitar a situação, mas o que houve foi o seguinte: eu tinha que fazer uma declaração trazendo para uma porcentagem, 50% era verdade e 50% era mentira. O senhor fala se o senhor achar por bem, tá? Certo. Fique em paz. Então, aí eu fui colocado em xeque, porque eu tinha que fazer aquela declaração. E eu fui um dos que estava na lista de ser a testemunha do fato. E eu me retirei do ambiente por um instante, me senti muito incomodado com aquilo, voltei, né? Chamei a pessoa que estava à frente do trabalho e disse: não tem como o senhor colocar outro, não? Vê se o senhor consegue colocar outro para fazer essa declaração. Porque, em partes, o senhor falou a verdade. Em partes, o senhor falou mentira. E se o senhor não sabia, eu sou um cristão. E isso não agrada a Deus, eu estar argumentando fatos que não aconteceu. E ele me questionou e eu disse: e se a situação agravasse? Eu disse a ele: Jesus, a quem eu sirvo, não ia permitir que a situação agravasse, porque eu estava lá. Amém. E ele: está tudo bem. Ele compreendeu a minha posição. Também eu argumentei com respeito,
se ele impôsse se ele quisesse determinar que eu falasse, eu ia falar o que eu entendia que era certo. Eu ia falar aquilo que era o correto. E aquilo que houve de acrescento, eu não ia acrescentar. Ainda que eu viesse a me prejudicar, ainda que isso trouxesse algum tipo de retaliação contra a minha vida, eu não ia falar. Porque eu sabia que o que ia prevalecer ali e a maneira de Deus me guardar, me honrar e me proteger era eu me fundamentar naquilo que é verdadeiro. Perfeito. E Deus me honrou naquele dia. Ele permitiu que houvesse outra pessoa, né? E aquilo ali produziu um fato importante. Depois de muitos dias eu estava tirando um serviço em um local. E um dos companheiros que estavam naquele turno de serviço, naquele local, naquela operação, me ligou 3 horas da manhã. E eu atendi, eu disse, sim, meu irmão, diga, foi que houve? Ele, rapaz, eu estou passando mal. E eu estou te ligando para você fazer uma oração por mim. Você pode orar por mim? Olha aí o testemunho. Eu disse, posso orar. Você acredita? Acredito. Não pode desligar o telefone e vá dormir que eu vou orar. Olha para isso. E Jesus fez a obra. Olha que bênção. Então, eu me posicionei, respeitei a autoridade, porque eu não confrontei, mas eu expus com sabedoria Com inteligência. o fato, não desprezando, não desonrando, não confrontando. E ele, com compreensão, né, compreendeu o meu lado, permitiu que eu não participasse daquele momento, e aquilo ali gerou um fruto, que foi essa situação. Esse colega me procurou. Quer dizer, se eu aceitasse aquela proposta, ele dizia, é mais um. Exatamente. É mais um aí, que se intitula, que diz que é crente, que é cristão, que serve a Jesus, mas na hora da verdade, nega o nome de Jesus. Isso mesmo, pastor. O senhor deu muito bom testemunho e ocasionou dele te procurar, né? Pela atitude, o posicionamento em Deus que o senhor prevaleceu. Muito, muito lindo isso. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós estamos caminhando agora para o final e eu queria que o senhor deixasse um conselho para o jovem que está agora entrando na Polícia Militar. Qual conselho o senhor daria? Qual conselho o senhor gostaria de ouvir naquela época que o senhor não ouviu? Então, essa é a oportunidade de o senhor falar para esse jovem que quer ingressar agora na carreira militar. E não só isso, né? Como o senhor como homem de Deus. Isso é muito importante. O jovem que está entrando como cristão ou não cristão? Para os dois. Pronto. Para os dois. Um recado só para os A dois. instituição, ela ajuda muito a gente, traz muitos ensinos e disciplinas, tem muitos desafios, tem muitos momentos estreitos, né, na nossa caminhada profissional. E a gente tem que ter bastante equilíbrio, né? Tem que ter bastante sensatez nas atitudes. O que prejudica muita gente dentro da instituição são as atitudes emocionais. É um momento de emoção que aflora, que toma uma atitude e que já não tem como mais voltar atrás, já foi. Ainda mais hoje com celular e mídia. E a arma tira a vida de uma pessoa em segundos. Se você não tiver equilíbrio para agir, você pode matar alguém. Então, o meu conselho é que procure pessoas que possam te instruir, te orientar. Analise direitinho quem trabalha com você, né? A gente sabe que tem pessoas que têm diversos tipos de índoles e comportamentos, mas procure analisar a sua vida, né? Não queira ter uma jornada na instituição que você vai estar marcado negativamente. Procure entender que, por mais que você
funcionário concursado, um policial militar, mas ali também é o seu local de trabalho. É dali que você vai tirar o seu sustento, é dali que você vai gerar seus objetivos, alcançar seus objetivos. Para aqueles que, quem sabe, já tem até família, é dali que você vai tirar o alimento da sua família. Então, tenha equilíbrio nas suas atitudes. Procure analisar as pessoas, o ambiente. Por mais que a gente queira não estar em certos ambientes de risco, vai ser necessário. Sim. Não tem como. E as situações, ela não está só no ambiente de risco, às vezes elas surgem. Situações surgem. E a gente tem que ter equilíbrio. Seja profissional. A palavra mais correta para um jovem que está entrando hoje é: seja profissional. Deixa a questão da vaidade de lado, deixa a questão do orgulho de lado, deixa a questão emocional de lado e seja profissional. Haja com equilíbrio. Valorize a vida das pessoas, porque você também tem vida. Perfeito. Valorize a família das pessoas, porque você também tem família. Valorize os filhos das pessoas, porque você também pode ter filhos. Perfeita Então, colocação. valorize isso. Tudo isso você tem que ter equilíbrio. Agora exerça o seu papel. O seu papel tem que ser exercido, independente de se vai agradar, se vai desagradar. E para o jovem cristão, ore a Deus. Peça direcionamento a Deus. Não fuja dos desafios, mas peça direcionamento a Deus. E se posicione no ambiente que você vai trabalhar. Revele que você é crente, que você é cristão. Porque tem muita gente que às vezes é crente, é cristão, e não quer se expor no ambiente. Revele que você é cristão. Ore pelos seus colegas. Né? Dê opinião. Se houver alguma divergência de atitudes, dê a sua opinião. Às vezes a nossa opinião, né? Certa feita, eu vivi uma situação muito extrema, onde a vida de alguém estava em risco. E a minha opinião pesou. E aquele fato não foi feito. Porque eu também não concordava com aquele fato, eu não concordava. E graças a Deus, aquilo ali não trouxe prejuízo para mim e nem para eles. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio e expor o seu posicionamento. Você é crente, o cristão preserva a vida. O cristão prega o amor. O cristão entende que Deus é Deus de oportunidades. Como é que você vai acessar as oportunidades que Deus pode dar aos outros? Então, a gente tem que ter equilíbrio. O homem que está entrando hoje na instituição, o jovem que está entrando na instituição, que ele se declara como um cristão evangélico, né? Ele tem que se posicionar. Ele não pode se omitir. Ele tem que declarar: eu sou crente, eu sou cristão. E certos tipos de comportamento para mim não cabe. Desde o princípio, quando eu comecei a trabalhar no Pelourinho, muitos colegas me levavam em situações para tentarem me envolver. Eu disse: não quero não. Pode participar. Pode pegar. Pode comer. Pode fazer. Eu não quero. Eu não vou. Não, mas não tem problema nenhum, não. Mesmo não tendo problema, para mim não cabe. Para mim não dá. Para mim não serve. E aquilo ali eu fui me posicionando, né? E todos passaram a compreender. Certa feita, teve um colega que trabalhava comigo e ele não veio trabalhar. E tentaram penalizar ele, achando que ele veio trabalhar e abandonou o posto de serviço. E eu era o colega dele. Aí o rondante veio até mim e disse: vem cá, cadê fulano de tal? Eu disse: não veio trabalhar. Ah, você já está definindo que ele não veio trabalhar, então está resolvido o problema. Ele não veio trabalhar. Porque você é uma pessoa correta e faz a coisa certa. Então, a intenção de prejudicar caiu por terra porque a minha palavra pesou a favor dele, por causa do meu posicionamento, da minha postura, no meu local de trabalho. Né? Eu sempre declarava-me como cristão e nunca deixei de expor a minha fé
no meu local de trabalho. Amém. Creio também que o posicionamento que o senhor falou que de uma vida de uma pessoa em risco, né? Pelo seu bom testemunho, pelo seu caráter, pela sua fé declarada em Deus, a sua opinião pesou muito naquele momento, né? Isso é muito lindo. De verdade, muito lindo de se ouvir. E eu amei o conselho, viu? Não serve só para você que está ingressando na carreira policial, não, tá? Serve para você jovem, serve para mim, serve para todos que estão me ouvindo. Tem que ter equilíbrio, tem que exercer a palavra, tem que dizer sou cristão, tem que se posicionar, tem que dar opinião e principalmente tem que dar bom testemunho. Porque em momentos difíceis, se alguém vir até você, não, irmão, não participo não, não aconselho e a minha opinião é essa aqui, porque a palavra diz isso e muda qualquer cenário. Porque o testemunho, ele fala Por por si si só. só. Ele fala por si só. Se você tá querendo colocar algo decisivo em um grupo, você tem que ter autoridade daquilo que você está falando. Você tem que ter testemunho daquilo que você está falando. Como é que eu poderia dizer que não era para se fazer se eu era o primeiro a fazer? Então, eu tinha que ter uma atitude, uma postura, um Diferente. comportamento. Então, isso pesava. Mas isso pesa a favor do reino, isso pesa a favor de você, isso pesa para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E Deus nos honra. Deus nos honra. Sim. Quando a gente toma uma atitude, né, de assumir a nossa fé, de agir como convém, né? Porque às vezes tudo é lícito, mas para nós nem tudo convém. Então, havia situações assim, certa feita quase que o cara ia ser linchado, né? O cara que estava comigo era até mais antigo, disse, ele queria ir embora, eu disse, não, vamos voltar, meu irmão. Porque se esse cara for linchado aí, esse cara morrer, essa culpa vai recair sobre nós, meu irmão. Vamos voltar. Por mais que ele não mereça, e eu não estou aqui para colocar a dignidade dele em xeque, o que ele tem direito, o que ele deixa de ter. Mas vamos fazer o nosso papel. Nosso papel não é preservar a vida, guardar a vida e proteger a vida. Não é o nosso papel. Vamos voltar. A gente pegou, voltou, afastou a população, tomou ele e trouxe, levou até certo local e liberou ele. Vai embora, vá. Siga a sua vida. Deu mais uma oportunidade. É mais uma oportunidade. Porque a população queria. E a gente já estava largando o serviço, já estava na hora de ir embora. Eu disse, não, a gente não vai embora, não, vamos voltar. Vamos voltar, porque senão eu não vou conseguir dormir hoje com essa situação e eu sei que a coisa está me incomodando aqui, eu tenho que fazer o meu papel. Vamos. Amém. Pastor, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu estou muito honrado, estou muito alegre. Foi muito bom conversar com o senhor, foi muito bom ouvir suas histórias. A admiração que eu tinha pelo senhor aumenta. E eu falo aqui diante do altar do Senhor. Não é porque o senhor tá na minha frente que eu vou... Não. Ouvindo que desde lá de trás o senhor é o homem que eu conheço agora. Sabe? Um homem de Deus, um homem sério, um homem honesto, um homem decente. Eu fico muito feliz de também ser mentorado de uma certa forma pelo senhor. Então eu quero lhe agradecer e se quiser deixar algum recadinho, porque esse recado dele último aí foi muito top, viu? Tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui? Só um minutinho. Tá bom. Muita gente diz que nessa área não prospera se for honesto. Se você quiser prosperar, você tem que ir para outra área. Porque é muita propina, é muita coisa errada que pode acontecer, você tem que estar envolvido, é como o meio político. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. De fato, é dessa forma? Você tem como se preservar, se prevenir? Sim, Como você lidar com tem como isso? se prevenir, sim. Existe sim, esse lado, né, negativo. Existe essa questão de muitos se submeterem a esse tipo de Atitude. atitudes, né? Mas a honestidade ainda é melhor. Eu vou dar um testemunho sobre esse. Você fez essa pergunta e eu tenho um testemunho. Certa feita eu estava ali na região do Elevador Lacerda. Eu tirei o serviço
Estava tirando serviço de 7 da manhã às 13 horas. E tinha um cidadão que ele se embriagou e ele estava com o carro dele parado. Ele estava embriagado. Quando ele veio retirar o carro, eu percebi a condição dele. Quando eu me aproximei dele, né, para fazer alguns questionamentos, porque eu sabia que se ele tirasse aquele carro daquele lugar, ele ia causar um acidente. Ou para si, ou para alguém. Sim. Aí eu questionei ele, rapaz, você não está em condições não, você não está embriagado não? Ele argumentou algumas coisas. E aí meteu a mão na carteira para tirar dinheiro para me dar. Eu disse, meu amigo, eu estou querendo lhe ajudar. Mas se você insistir, eu vou lhe prender. Eu não quero o seu dinheiro, não. Eu estou querendo lhe ajudar. Você não tem condições de dirigir. Olha, o carro é da empresa. Você pode bater o carro, você pode matar alguém, você pode se matar. Você vai perder seu emprego, vai se prejudicar. E eu estou querendo lhe ajudar. Consiga alguém para tirar seu carro daqui e levar o carro embora. Você não tem condições, não. Ele olhou para mim, se assustou, disse, vá, meu irmão. Consiga alguém, ligue para alguém aí. Você não tem condições nenhuma. Agora, se você insistir no que você está fazendo, eu vou lhe prender. Porque eu não quero o seu dinheiro. Eu quero apenas lhe ajudar. Eu sei que em uma situação dessa, muitos iriam aceitar. Eu já vivi dentro dessa realidade e sei que muitos têm essa visão, esse foco, essa índole. É fato até público, a gente vê, já teve fatos aí públicos de alguns participarem e se envolverem em situações assim. Mas a bênção do Senhor está sobre aqueles que são justos, fiéis e honestos. Amém. Quando a gente serve a Deus, a gente entende que a nossa bênção, ela não vem da mão do homem, mas vem da parte do Senhor. Independente do momento difícil que ele está passando, Deus sempre abre as portas para nos favorecer. Deus sempre abre as portas para nos favorecer. Eu vou testemunhar mais um para encerrar. Olha como Deus é fiel quando a gente é justo. Quando eu fiquei preso, que eu me converti, eu pedi para vir para a região do Pelourinho. Eu pedi. E como eu pedi, eu não tinha direito ao recurso financeiro. E como foi uma situação muito conturbadora, os que me prenderam à época quiseram me trazer de volta para me deixar sob o controle deles. Essa atitude de eles me trazerem de volta proporcionou e abriu uma porta para que Deus me abençoasse. Porque eu pedindo para ir para outra unidade, eu não tinha direito ao recurso. Como eles pediram para me trazer de volta, agora foi a mandado deles. Quando eles me mandaram, eles tiveram que me abençoar. Jesus permitiu que eles criassem toda essa situação para me abençoar financeiramente. Jesus cuidou do Senhor nos mínimos detalhes. Viu? Então, Deus, ele cuida da gente, meu irmão. Deus nos abençoa. Não precisa a gente se envolver em falcatrua e nada errado, não. A gente sabe que isso é da índole da pessoa. Tem gente que não precisa disso e faz. É verdade. A gente vê na sociedade aí pessoas que têm dinheiro e vai fazer a coisa errada. Que não precisa, não tem necessidade. É índole, né? Mas graças a Deus que o Senhor sempre me abençoou e sempre me livrou dessas coisas. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Então, pastor, muito obrigado. Eu quero agradecer ao senhor pela sua presença, pelo seu convite. Reforçar mais uma vez o quanto eu lhe admiro, né? Ouvindo a sua história de vida, o que aconteceu com o senhor no passado, como o senhor é hoje. O senhor deve ter mudado para melhor, mas eu estou lhe conhecendo da forma que o senhor está descrevendo no passado. Um homem justo, honesto, decente.
Eu fico muito honrado de ser também mentorado de uma certa forma pelo Senhor. Fico muito grato e louvo a Deus pela sua vida. Eu estou falando aqui diante do altar, diante de Deus. Não é porque eu estou na frente aqui de uma câmera, nem estou na frente do Senhor. Eu estou falando para um homem de Deus. O Senhor é uma referência, acredite. Converso com minha esposa. Pastor Celso é um homem de Deus, como tem outras pessoas e pastores aqui também. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado por prestigiar nosso programa com sua presença, viu? Se quiser deixar um agradecimento, um recado, Amém. fique à vontade. Eu também agradeço aqui poder participar, né, dessa entrevista, desse momento tão que nos traz muito agradecimento, né? Nos deixa assim renovados, né? A gente vai aprendendo e vai também passando alguma coisa, né? Sempre a gente está aprendendo. Com certeza. Sempre, Esse conselho né? fantástico que o senhor Sempre. deixou no final aí. Então, eu quero que as pessoas possam entender o valor de Jesus. Jesus é precioso demais para a gente entregar Jesus de bandeja por besteira, né? Quando a gente vai ler o texto ali, né, de Romanos capítulo 12, tem um texto que diz assim, se eu não estiver enganado, está assim escrito: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si. Quanto Jesus merece consideração? Nas mínimas, nas grandes coisas, em todos os momentos da nossa vida. Eu entendo que eu consegui passar o meu processo dentro da instituição e eu venci porque eu sempre botava Jesus em xeque, em foco, em prioridade. Amém. Jesus sempre foi a base de tudo. E se a gente colocar Jesus como base de tudo na nossa vida, a gente sempre vai vencer, né? Que o Senhor continue abençoando esse trabalho, abençoando os ouvintes. Amém. Né? Que eu assim agradeço em tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até o final. Eu sei que, tenho certeza que você aprendeu, que você foi edificado e abençoado. E compartilhe essa entrevista com alguém que precisa ouvir, que está começando agora na carreira militar, que está começando em qualquer projeto na sua vida. Porque esse conselho aqui eu estou levando para mim. Foi fantástico, tá? Nos acompanhe lá na rede social, nos acompanhe no Instagram, Raízes do Triunfo, tá certo? Muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. Forte abraço.